vamos nessa, gente. Improbidade administrativa. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no material primeiro aí, que eu vou fazer alguns comentários. E depois a gente vai ali para o quadro conversar. Primeiro, assim, entender a estrutura da lei, tá? Aqui no artigo 1º e no parágrafo único, eu tenho a definição de sujeito passivo da lei. Então, eu queria que você marcasse a chavezona aí, primeiro e parágrafo único, sujeito passivo. Vamos lá, toca a ficha aí. Então, artigo 1º e parágrafo único, sujeito passivo. Ou seja, quem pode sofrer o ato de improbidade administrativa, tá bom? Beleza. No artigo 2º é o sujeito ativo. Só que você vai botar assim, sujeito ativo, tracinho, agente público. No artigo 2º você vai colocar sujeito ativo, agente público. E no artigo 3º, você vai colocar sujeito ativo, terceiro, tracinho, terceiro. Terceiro de figura estranha, tá? No artigo 3º você vai escrever sujeito ativo, tracinho, terceiro, que é o particular. O artigo 4º não tem nada demais, ele não precisa nem marcar com vocês, tá? E aí, o artigo 5º, ele fala em ressarcimento do dano, lá no finalzinho, tá vendo? Sobre essa expressão, ressarcimento do dano. E o que eu quero que você marque? Que o ressarcimento do dano, ele ocorre tanto nas hipóteses de dano causado por ação, omissão, dolo ou culpa. Marca aí. Eu vou ter ressarcimento do dano por prejuízo causado, seja por ação ou por omissão, ou por dolo ou por culpa. Porque essa questão do dolo ou culpa vai ser relevante daqui a pouco aqui, tá? Então, ressarcimento do dano por ação ou por omissão, e tanto por dolo como por culpa. O artigo 6º não tem nada demais. O artigo 7º é importantíssimo. Você sublinha lá no final, quando ele fala assim, indisponibilidade de bens do indiciado. Ou seja, quando eu vou poder decretar a indisponibilidade de bens do indiciado? Vamos ver se está batendo até aqui o que a gente anotou? No artigo 1º e parágrafo único, você marcou que é o sujeito passivo. No artigo 2º, você marcou que é o sujeito ativo quanto ao agente público. No artigo 3º, você marcou sujeito ativo quanto ao terceiro. O artigo 4º eu não marquei nada. O artigo 5º eu falei que é do ressarcimento do dano, que ele pode ocorrer tanto no dano causado por ação, omissão e por dolo ou culpa. O artigo 6º, não falei nada demais também aqui. E o artigo 7º eu tratei da indisponibilidade dos bens. Está marcado até agora? Ok? Vamos lá, seguindo. O artigo 8º, ele vai falar aí sobre a responsabilidade do sucessor. Anota aí, responsabilidade do sucessor, que é aquele padrãozinho, né, gente? Até o limite da força da herança. Mas, vamos registrar. Responsabilidade do sucessor. Tem a sequência de questões. E aí, a gente vem agora das espécies de improbidade administrativa. Lá onde assim, capítulo 2, dos atos de improbidade administrativa, bota assim, entrar assim, espécies. Que são quantas? 4. O que a gente vai fazer? Vou marcar só a expressão mágica aqui. Sublinha primeiro lá. Enriquecimento ilícito, no artigo 9º. Enriquecimento ilícito, no artigo 9º. 10. Marca lá, lesão ao erário. 10, lesão ao erário. Passo 10, ele é gigante. Depois do 10 tem o 10A. Esse aqui é grande. Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário. Tem que marcar isso tudo. Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário. Então, o 9º é enriquecimento ilícito. O 10 é lesão ao erário. O 10A é concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário. E o 11, marca aí, atenta contra os princípios da administração pública. Hoje nós temos 4 espécies de improbidade administrativa, era só 3. 2016 vem mais uma. Vamos falar tudo isso aí. O artigo 12, que não cai em prova, despenca, né? Vai tratar das penas. É só marcar lá em cima, das penas. Artigo 12. Vamos falar dele. O artigo 13, ele já tem o nome lá em cima, que vai também estar tratado da declaração de bens. Já adiantando aqui, querido, aqui. Você toma posse lá no cargo que você quer, o que você vai ter que apresentar? Uma declaração de bens. Por quê? Se você ganha 10 mil no teu cargo e de repente no ano seguinte você aparece com uma Ferrari, uma casa de 5 milhões, houve uma evolução
desproporcional do seu patrimônio. E evolução desproporcional do patrimônio pode configurar a improbidade administrativa? Pode. Então, por que eu tenho que ter essa declaração de bens? Exatamente para analisar, por exemplo, se vai haver uma evolução desproporcional do patrimônio. Ok? Vamos falar disso também. Beleza. Passo 13. Aí, olha só. Tá vendo que agora o capítulo 5, ele fala assim, do procedimento administrativo e do processo judicial, certo? Por quê, gente? Ó, no âmbito da improbidade administrativa, a apuração dela pode ocorrer tanto na via administrativa como na via judicial. Vou dar um exemplo aqui. Tudo isso eu vou falar com calma depois, porque é só uma visão genérica da lei. Vamos dizer que tem alguém dilapidando o patrimônio do INSS. INSS é uma autarquia federal, pessoa jurídica de direito público, certo? Vamos lá. Quem é a pessoa interessada, legitimada a ingressar com uma ação de improbidade administrativa contra o agente causador do ato de improbidade administrativa? O INSS. Porque quem é o legitimado? A pessoa jurídica interessada ou o Ministério Público. Então, o MP sempre ou a pessoa jurídica interessada, beleza? Só que pensa comigo, você acha que o INSS ele pode administrativamente instaurar um processo administrativo para poder apurar essa improbidade administrativa? Pode. Mas o INSS também pode ingressar com uma ação judicial de improbidade administrativa? Pode. Aí vamos lá, a maioria de vocês aqui já viu improbidade alguma vez na vida. Como é que tem lá as penas da improbidade administrativa? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário, multa, proibição de contratar com o poder público. Tem essa história? Não tem? Então fica comigo aqui nesse raciocínio agora. Eu estou falando para você que se alguém dilapida o patrimônio do INSS, o próprio INSS é legitimado para ingressar com uma ação judicial de improbidade administrativa. Assim como ele também pode apurar no âmbito administrativo a improbidade administrativa. Então são dois caminhos possíveis. E a gente está vendo que em termos de penas, eu tenho aqui suspensão de direitos políticos, perda da função pública, disponibilidade dos bens, ressarcimento erário. Disponibilidade de bens, na verdade, não é pena, né? É uma medida cautelar, mas a Constituição traz dessa forma. Proibição de contratar com o poder público, multa, blá, blá, blá. A pergunta é, instaurado o processo administrativo no âmbito do INSS, eu verifico que determinado servidor anda recebendo propina para a realização de perícias, o que vem causando danos ao patrimônio público, porque estão sendo pagos benefícios que não deveriam ter sido pagos. Então causa dano aos cofres, ok? Improbidade administrativa, clássica essa aqui, clássica. Recebe propina para poder fazer o cara lá no esqueminha, para poder ter acesso ao benefício previdenciário, quando ele não tem direito ao benefício. Ok. Instaurado administrativamente no INSS um procedimento para apurar a improbidade administrativa. Isso é possível, pelo que eu estou explicando, sim ou não? Porque o que está escrito aí em cima do artigo 14? Do procedimento administrativo e do processo judicial. Ele está falando dos dois? Sim, então eu estou te mostrando a primeira hipótese, certo? Aí, volta para mim. Aí, a comissão processante lá no INSS verificou lá que o servidor João da Silva está recebendo propina e deferindo benefício previdenciário a quem não tem direito, o que lesa os cofres públicos. Logo, configurado em improbidade administrativa. Qual vai ser a pena aplicada ou quais serão as penas a serem aplicadas nesse caso? Suspensão de direitos políticos? Vou repetir, vamos lá. O que eu quero mostrar é o seguinte, tá? A galera estuda improbidade, mas não sabe depois que, verificada a improbidade, como é que resolve? Ou seja, como é que você apura o ato de improbidade? Vamos lá. Faz o seguinte, volta no início da lei. Lá nisso, artigo 1º, todo mundo, vamos lá, artigo 1º. Eu não falei assim no artigo 1º, sujeito passivo? Aí, o que é a pergunta do sujeito passivo? O INSS pode sofrer improbidade administrativa? Sim. A faculdade promove, que é uma instituição privada, que nós estamos aqui nesse momento, pode sofrer improbidade administrativa? Não, porque ela não está no âmbito da administração pública, nem entra nos demais... Perdão. Nos demais requisitos que... Eita! Nem entra nas demais hipóteses que estão descritas aí. Então, quando eu falo sujeito passivo, eu pratiquei uma corrupção, mas qualquer corrupção praticada contra alguém pode ser já improbidade administrativa? Não, porque só determinados sujeitos podem sofrer atos de improbidade, é o que a gente já viu no artigo 1º. Aí depois foi para o artigo 2º, que é o sujeito ativo, aí é quem pode praticar improbidade administrativa. Técnico do INSS pode praticar improbidade administrativa? E responder pela lei de improbidade, sim ou não? E o presidente da República? Também? Veremos. Veremos. Então, essa é a pergunta daí. Ou seja, quem é o agente público? Porque, vamos lá, o técnico do INSS é um agente público, concorda comigo? O presidente da República é um agente público, certo? Todos eles podem praticar improbidade administrativa? Vamos ver.
Aí depois no artigo 3º eu falei para você assim, ó, sujeito ativo, terceiro, né? Olha aqui, não tem um carinha pagando propina lá para o técnico do INSS para poder receber o benefício previdenciário? Esse carinha é servidor público ou é um particular? Particular. Mas ele não está concorrendo para a prática do ato, não está se beneficiando? Será que ele também pode responder por improbidade administrativa? Essa é a pergunta do artigo 3º. Vamos lá. Aí o artigo 4º eu pulei. O artigo 5º ele falou sobre o quê? Ressarcimento erário, que pode ocorrer só na hipótese de conduta, só por ação do servidor público. Só por ação? Também por o quê? Por omissão. Só por dolo? Também por quê? Por culpa. Mas peraí, se eu tenho ressarcimento erário por dolo ou culpa, é uma responsabilidade do tipo objetiva ou subjetiva? Subjetiva, não existe responsabilidade objetiva no âmbito da lei de probidade. O artigo 6º eu pulei. O artigo 7º ele trata da medida de indisponibilidade de bens. Aqui, querido, olha para mim. O cidadão está desviando dinheiro público. Até você julgar e até você fazer o ressarcimento erário, isso é rápido? Isso demora um dia? 2 semanas? 3 meses? Demora quanto tempo? Anos. Anos. Aí vamos lá. Quando eu chegar lá na frente e condenar ele ao ressarcimento erário, e se ele sumiu com o patrimônio? O que eu faço para travar o patrimônio dele? Indisponibilidade de bens. É isso. O artigo 8º é o sucessor de quem causou improbidade administrativa. Será que o sucessor, o herdeiro, papai lá era corrupto? O herdeiro recebe todo o patrimônio? Vamos lá. Ele vai responder por improbidade no limite da herança. Artigo 9º, 10, 10A e 11. Quais são as espécies de improbidade administrativa? O 9º é o ato que importa o quê? Olha aí, enriquecimento ilícito. O 10 é o ato que importa o quê? Lesão ao erário. O 10A se acostuma com o nome. Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. E o artigo 11 é o ato que atenta contra os princípios da administração pública. Estou seguindo. Artigo 12. Quais são as penas que eu posso aplicar a quem pratica improbidade administrativa? É possível aplicar, por exemplo, suspensão de direitos políticos? Perda da função pública? Multa? Proibição de contratar? Por que você sabe isso? Que está escrito aonde? No artigo 12. Artigo 13. O que está falando agora? Declaração de bens. Por que eu te falei que a declaração de bens é importante? Para aferir o quê? Evolução o quê? Desproporcional do patrimônio do servidor. Se ele ganha 10 mil por mês, ele não pode no ano seguinte, sem qualquer justificativa, aparecer com uma Ferrari e uma mansão de 5 milhões de reais. Concorda comigo? Ele tem que provar de onde veio aquele dinheiro. E se ele não provar, isso pode configurar o quê? Improbidade administrativa. Chegamos ao artigo 14, que é onde a galera se enrola. E não, até porque normalmente os editais, a maioria para no artigo 11, tá? Nem sempre vem a lei inteira. Por exemplo, quando os editais... Que esse café? Ah, eu quero. Lógico que eu quero, pô. Você tá louco, velho? Você quer perguntar dessas tão simples? Obrigado, Nayara. Então, olha só, vou te contar uma coisa, Nayara. Eu tava vindo pra cá, aí eu passei na cafeteria, aqui na esquina, né? Bruninha, agora eu vou tirar a mágoa do meu coração, porque eu tava magoado até esse momento, apesar de não parecer. Aí eu olhei assim, eu falei, não vou comprar café, porque eu tenho certeza que tem um café na sala. Óbvio que tem. Cara, eu entrei, fiquei igual cachorro pidão, olhando assim, ó, olhando todas as mesas, todas as garrafas, não acredito que não tem uma garrafa de café na primeira aula de 2020, né? Eu falei, não, tá tranquilo. Eu vou deixar esse ódio sair do meu coração, porque eu tô muito feliz e muito empolgado por falar de improbidade administrativa. Mas a Nayara agora resgatou o amor. Obrigado, tá, Nayara? Eu gosto só de você nessa sala, tá bom? Tá bom, Bruninha? Calma aí, agora eu tava empolgado, deixa eu pegar um cafezinho aqui. Brincadeira, gente, eu gosto de todos vocês, mesmo vocês não ligando mais pra mim. O que foi, Mário? Ei, roda essa garrafa. De graça. Cafezinho. Cara, café, estudo, tudo a ver. Vamos lá. Aí, olha só. Olha que lindo aqui você conhecendo todo o contexto da improbidade administrativa. Chegamos ao artigo 13 da declaração de bens. E você viu por que é importante ter uma declaração de bens. Por quê? Porque eu tenho que analisar uma eventual evolução desproporcional do patrimônio. Tá bom, olha agora no artigo 14. O que está escrito aí em cima? Do procedimento administrativo e do processo judicial. Tá bom, Sobral, porque olha aqui, olha para mim. Já sei que é o sujeito passivo, já sei que é o sujeito ativo, já sei sobre ressarcimento erário, indisponibilidade de bens, já sei que passa por herdeiro, já sei quais são as espécies de improbidade, já sei quais são as penas aplicáveis e já sei que tem que ter uma declaração de bens. Tá bom, Sobral. Tem um cara aqui praticando improbidade administrativa. Como é que apura? Entendeu qual é a pergunta que se faz ao ler o artigo 14? Eu estou dando um exemplo. Estamos no INSS.
O INSS é uma pessoa jurídica de direito público. Faz o seguinte, me tira logo a dúvida se o INSS, autarquia federal, pode ser sujeito passivo de improbidade administrativa. Lê lá no artigo 1º. Olha lá, então me dá a expressão que está escrita aí. Daqui é só uma tática, enquanto você lê eu tomo café, entendeu? Administração direta e indireta da União, Estado, DF, município. No que ele botou administração indireta, opa, INSS pode ser sujeito passivo de improbidade. Vê se o técnico do INSS pode ser sujeito ativo de improbidade, artigo 2º. O que está escrito aí? Qualquer agente público. Vê se o cidadão que está lá pagando propina lá e se dando bem lá com o benefício fraudulento também pode ser acusado de improbidade. Vê o artigo 3º. O que está escrito lá? Mesmo não sendo agente público, concorre para a prática do ato ou se beneficia de maneira direta ou indireta. Olha que lindo, cara. É você pegando a vida real e encaixando na lei. Beleza? Tá bom. Receber vantagem econômica indevida, não é assim? Então, procura no artigo 9º aí. Enriquecimento ilícito. Procura um aí. Inciso 1. Pronto. Então, olha só. Eu sei que é sujeito passivo. Eu sei que é o sujeito ativo ou agente público. Eu sei que o terceiro pode responder também. E eu sei que essa bagaça configura improbidade. Beleza? Tá bom. Já que é enriquecimento ilícito, é artigo 9º, não é isso? Artigo 9º, inciso 1, não foi? Quais são as penas que esse cidadão pode tomar? Vai no artigo 12. Esse é o inciso 1, né, Dani? Vamos lá. Ressarcimento integral do dano. Perda da função pública. Suspensão de direitos políticos. De 8 a 10 anos. Multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo. E proibição de contratar pelo prazo de 10 anos. Pronto, tá todo o cenário aí. Ah, pode acontecer tudo isso, né? Tá bom, como é que faz? Me responde. Onde está na lei, como é que faz? How to agora, como é que faz? Artigo 14. Vamos para o artigo 14. Então, agora você está juntinho comigo. Olha para mim. Temos esse contexto dentro do INSS. O INSS, ele pode apurar administrativamente a improbidade administrativa? Sim. Então, ele vai instaurar um processo administrativo, não um processo judicial. O INSS constata que o servidor João da Silva está recebendo propina para conceder benefício previdenciário de maneira irregular. Está aprovado nos autos do processo administrativo, foi dado ao servidor contraditória para a defesa. Top! E se conclui pela improbidade administrativa. Foi comigo até aqui? Quais são as penas aplicáveis? Estou esperando a resposta. E aí, Marina, o que você tem a dizer? Tô vendo a Dani leu ali o 12, inciso 1, e eu tô vendo a Marina balançando a cabeça assim. O que você tem a dizer? Eu sei que tem algumas sanções que só são aplicadas no governo de direito político, já são decisão judicial. Eu sei que tem algumas sanções, algumas, que só são aplicáveis por decisão judicial. Tá quente, vamos dizer assim. Cara, eu vou te falar. Caraca, calma aí, cara. Levanta aqui, rapidinho. Me dá um abraço. Porra, agora eu tô muito feliz, cara. Eu só queria um café. Só isso. Cabeça cheirosa pra caramba, cara. Nunca vi essa cabeça nem sem cheiro. Tá sempre cheirosa, impressionante, cara. Ai. Posso contar uma coisa? Eu não deveria contar, mas eu vou contar porque eu tô muito feliz. Sabia que eu falei pra Mariana? Puta da vida comigo, queria me matar. Ou você é o fofoqueiro do online aí, fica quieto, hein? A gente tava deitadinho assim, aí ela até ficou me olhando com a cara assim, eu falei, Mariana, para de graça, né? Aí eu falei assim, meu amor, sua cabeça não está cheirosa. Mas assim, não tava fedida, mas não tava aquele cheirinho da cabeça da Tatá. Aí ela minha cara assim, já bufando, aí ela, eu lavei meu cabelo, eu falei, não, mas não tá cheirosa. O cabelo da Tatá tá sempre cheiroso. Maluca, olhou pra minha cara de jeito, eu falei, Mariana, para de graça, porque eu dou beijo na cabeça da Tatá, eu chego lá todo dia. Você já causou discórdia no meu relacionamento, tá vendo? Fique ciente. Então, e aí, Marina, você trouxe aí, mas assim, você deixou meio no ar.
que eu sei que algumas dessas penas só podem ser aplicadas por decisão judicial. Afinal, Marina, vamos ao ponto. O que no âmbito desse processo administrativo no INSS eu posso aplicar ao servidor? Eu estou no âmbito administrativo. Hã? Só demissão? Ressarcimento integral? Não, vai. A demissão não é perda da função pública? Demitir não é perda da função? Cara, é impressionante, assim. Eu já tenho esse feeling. Ai, caramba, meu aparelho tá solto, eu tô machucando. Fala. Então, tem uma história que suspensão e perda é só com o trânsito julgado, não é assim? Então tem que ser por decisão judicial. Onde é que está escrito isso? Vai no artigo 20. Então não pode ter perda da função em processo administrativo. Então o processo administrativo serve para quê? Então, mas é isso que eu estou perguntando, mulher. Porque olha só, todo mundo decora que é um sujeito passivo, que é um sujeito ativo. Quando pode fazer disponibilidade, quando que é improbidade, se é enriquecimento ilícito, se é lesão erário, quais são as penas, a declaração de bens, tá bom, mas aí, tá bom. Posto o problema. Vamos apurar agora a improbidade administrativa. Quais são os caminhos? Eu vi o artigo 14, e lá em cima está escrito procedimento administrativo e processo judicial. Aí eu peguei uma historinha e abri um procedimento administrativo. A demissão é da 1112? É? Não? Como é que é, Marina? Espera aí. Qual artigo você está falando? Qual artigo você está lendo? A última 112 é anterior a essa lei. A última 112 é anterior, sim. É de 90, e essa aqui é de 92. Marina, eu quero resposta à minha pergunta. Nesse procedimento administrativo, está provado que o servidor recebeu propina, se enriqueceu ilicitamente e cometeu improbidade administrativa. Ponto. O que eu vou fazer? Essa é a pergunta. Eu vou responder todas as dúvidas de vocês, mas primeiro eu quero a resposta dessa. Ajuizar uma ação? Então, o procedimento administrativo é tipo CPI. Faz um relatório, né? Olha, apurei a improbidade, agora vamos para a ação judicial para aplicar as sanções. É isso? Logo, o artigo 12, que enumera as sanções de improbidade administrativa, só se aplica em âmbito judicial e não em âmbito administrativo, é isso? Ressarcimento erário pode ser âmbito administrativo. A multa também. A multa de até 3 vezes o valor do acréscimo. Proibição de contratar. Dá para decidir? Gente, eu quero assim. Vamos lá, eu quero alguém que Vamos lá, eu vou escolher um a um. Vai, Dani Loura. Você falou que em âmbito administrativo, então, eu poderia aplicar quais penas? O ressarcimento erário e a multa. E a proibição de contratar, mas não pode demitir. Eu acho que... Calma, tô vendo. Mas a 1112 não é administrativa? Então não se decidiu. Tá. O que eu posso aplicar nesse processo administrativo? Tudo. Só que se você aplicar uma coisa, depois pode aplicar outra no outro judicial também. Então eu posso aplicar. As sanções do artigo 12, elas podem ser aplicadas tanto na via administrativa como na via judicial. Tá. Marina. Acho que isso aqui está perda de direito político e via administrativa. Suspensão de direitos políticos na via administrativa não pode? Não existe. Só por decisão judicial. Alguém quer tentar? Fala, filha, pode falar. Administrativamente o quê? Vamos lá. É necessária a defesa por advogado? Empate? Não.
Vamos lá, então o que que eu posso aplicar? Fala pra mim, o que eu posso aplicar administrativamente? Eu entendo que as penalidades são aplicadas no judicial. Todas, inclusive demissão. Então, o processo administrativo serve para quê? Só fazer um relatório? Como se fosse um relatório? É? Tá. É como se fosse, então, o processo administrativo é como se fosse um inquérito. Para juntar provas. É. O bom dá bastante corda assim para se enforcar, que depois que percebeu que se enforcou, nunca mais vai errar na vida. Né? Cara, que interessante. Eu tava com uma ideia de aula na minha cabeça, comecei a conversar com vocês e aí paramos aqui, de repente. Vamos lá. Chega aí, Bertão. Improbidade administrativa. Vamos lá. O que eu vou botar aqui já está no seu material. Eu só vou estruturar. Sujeito passivo, sujeito ativo. E aqui, tanto quanto ao agente público, como quanto ao terceiro. Depois, o quarto a gente pulou. O quinto ele fala do ressarcimento do dano, né? O sexto a gente pulou, o sétimo fala da indisponibilidade. Dos bens. O oitavo fala da questão do sucessor. Depois vem as espécies de improbidade administrativa. Aí eu tenho nono, enriquecimento ilícito. 10, lesão ao erário. 10A, concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. E 11, lesão aos princípios. Tô indo. Aí depois eu tenho aqui, das penas. Aí esse eu vou fazer questão de escrever. Dani, vê se eu vou falar na ordem aí do 12.1. O primeiro é o ressarcimento? Tá, aí vamos lá. Ressarcimento. Tá, então vou trocar a ordem. Perda dos bens. Acrescidos ilicitamente, não é assim? Tá. Perda dos bens ilícitos, vou botar aqui. Ressarcimento do dano, né? Se houver. O que mais? Perda da função pública. Suspensão, direitos políticos. Multa civil. E a proibição de contratar. Ou de receber benefício, blá blá blá. Proibição de contratar. Aí, vocês me falaram aí também que dessas hipóteses, tem duas que dependem do transjulgado, não é assim? Que está lá no artigo 20, não é assim? E quais são? Aqui, suspensão de direitos políticos pela função pública depende do trânsito em julgado da decisão. Ora não, uai. Se eu estou falando de trânsito julgado, se é decisão administrativa ou judicial? Judicial. Mas, vamos lá, das penas, aí só para seguir a ordem, da declaração de bens, aí eu tenho do procedimento administrativo e do processo judicial. E aí, o nosso exemplo foi de uma improbidade administrativa praticada no âmbito do INSS, não foi assim? Aí eu resolvi instaurar um procedimento administrativo, beleza? Aí provei no procedimento administrativo que o servidor cometeu improbidade administrativa, configurando enriquecimento ilícito. E esse enriquecimento ilícito ainda causou um prejuízo horário, beleza? Tá bom. Aí, apurado isso aqui, eu perguntei,
Pode aplicar toda essa bagaça aqui? Aí vocês estão se engalfiando aqui no meio dessa história. Tem gente que escolheu 2, gente escolheu 3, gente falou que isso aqui é só um inquérito, né? Manda lá, então depois para ação judicial, para poder aplicar. Até porque o negócio aqui está falando que depende do transjugado da decisão. Querido, para a aula de improbidade. Olha para mim. Lê o 8.112, Estatuto do Servidor. Na 8.112, quando eu instauro um procedimento administrativo disciplinar, isso pode culminar em sanções de 3 espécies. Da menos grave para mais grave. Quais? Advertência, suspensão ou demissão. Sobral, tem outras. É porque elas são análogas à demissão. Se o cara está aposentado, você aplica a demissão? Você aplica o quê? Cassação de aposentadoria. Se ele está em disponibilidade, aplica o quê? Cassação de disponibilidade. E se ele ocupa o cargo em comissão? Demite? Exoneração? Não. Destituição do cargo em comissão. Destituição do cargo em comissão. Exoneração não é punição. Então, tudo isso é mesmo nível da demissão. Que ocupa cargo efetivo, demissão. Cargo comissão, destituição do cargo comissão. Se está aposentado, caça a aposentadoria. Se está em disponibilidade, caça a disponibilidade. Pronto, é isso. Tá bom. Então, esse procedimento administrativo, para apurar a improbidade administrativa, ele pode ser por improbidade administrativa na 8.112, não pode? Tem gente que pode meia com aí, não tem, Camilinha? Tem. Abre o 8.112, por favor, no artigo 132, inciso 4. 132, inciso 4. Calma, vamos lá. Calma esse coração. Calma, mulher. 132. A demissão será aplicada. A demissão será aplicada. 132 da 8.112, Estatuto do Servidor Federal. A demissão será aplicada. Inciso 4, improbidade administrativa. Improbidade administrativa. O que é diferente? Uai. Calma aí que estão tentando aqui. Vamos lá. Aqui ela explicou quais são as espécies de improbidade administrativa. Inclusive, vamos lá. Quando você apura improbidade administrativa no âmbito da 8.112, você precisa se agarrar às espécies aqui de improbidade daqui? Por que não? Até porque o rol de hipótese aqui é fechado ou aberto? O rol é aberto. Então, tudo isso aqui, rol aberto. Ele traz algumas hipóteses que ele tem de improbidade, mas pode ter outras. Lesão a princípios. Tem um mundo de coisa para acontecer aqui. Então, a Lei 8.112, no artigo 132, inciso 4, diz que o servidor será demitido se constatado que ele praticou improbidade administrativa. E eu instaurei um processo administrativo, garanti ao servidor contraditório para a defesa. Ele se defendeu, mas mesmo assim ficou provado que ele cometeu improbidade administrativa. Ele é um servidor federal, o INSS é uma autarquia federal. O que eu vou fazer com esse cara? Administrativamente. Responde, cara, perde o medo. Fala, Nara. A lei de improbidade fala um tanto de gente. Pessoas que se beneficiam, sim. Então, mas eu estou falando do técnico do INSS. O técnico do INSS é um servidor federal. Eu instaurei um processo administrativo, logo, só pode ser com base em qual lei? 8.112. E nesse processo administrativo eu apurei que ele cometeu improbidade administrativa. Fala, Dani. O 14, parágrafo 3º, fala assim: atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista no artigo 148 a 132 da Lei 8.148. 148. Camilinha, por favor, 148, ele começa a falar de quê nessa parte aí? Do processo disciplinar. Então, o que vai acontecer com esse cidadão? Demitido, só. Mas olha só, a própria lei de improbidade não está falando que ele tem que jogar para o Estatuto do Servidor. Como é que resolve isso? E a lei falou, olha, sendo federal, 8.112. Por que ela não falou os outros? Porque ela não tem como prever os outros 27 estatutos de Distrito Federal e Estados e os outros 5.570 de municípios. Ele falou, sendo federal, vai para o Estatuto Federal.
Sendo estadual, vai para o Estatuto Estadual. Sendo municipal, vai para o Estatuto Municipal. É assim. E nesses casos é padrão, improbidade administrativa sempre gera o quê? Demissão. Logo eu vou perguntar mais uma vez. No âmbito desse procedimento administrativo aqui, previsto lá no artigo 14, esse procedimento administrativo nada mais é do procedimento administrativo da onde? Da Lei 8.112, 1990. Se for servidor federal. Ou do Decreto-Lei 220, 75, se for servidor do Estado de Janeiro. Ou de cada Estado, não interessa o número. Ou seja, esse procedimento administrativo, você vai apurar, na verdade, lá com base no teu Estatuto de Servidor. E lá com base no Estatuto de Servidor, você pode aplicar só o quê? Demissão. Continua comigo. Mas, Fobral, aqui está dizendo... peraí. Então, aí então foi instaurado um procedimento administrativo, 8.112, culminou na demissão do servidor. Primeira instância, tá? Administrativa. Dessa decisão normalmente cabe recurso? Sim, porque em regra, processo administrativo federal, lei 9784, o recurso tramitará por quantas instâncias? 3 instâncias. Então, normalmente vai ter uma autoridade superior, certo? E na 8.112, eu vou ter lá o prazo para recorrer. Uma vez aplicada a pena de demissão, já está demitido? Então, eu demiti você, Tata, pá! Só que você ainda tem prazo de recurso, administrativamente. Já está demitido? Sim? Então você recorre demitida. Chega aí, Roberto, eu vou pegar mais um café. Cara, por que vocês estão na reintegração já? Olha onde eu estou, e isso é a turma predominantemente feminina, né? Olha onde eu estou, onde vocês já estão chegando. Eu estou ainda no processo administrativo, no prazo de recurso da decisão que determinou a demissão, já está pensando em reintegração. A minha pergunta é simples, mas não é fácil, é coisa diferente. Fala, Marina. Vamos lá. O cara foi demitido hoje, publicado no Diário Oficial, o ato administrativo de demissão de João da Silva por ter praticado improbidade administrativa apurado no processo administrativo tal. Eu quero saber se João da Silva chega para trabalhar. Não? Está demitido. Então ele vai recorrer demitido. Mas a decisão é definitiva? Então por que a lei está falando ali que depende do trânsito julgado? É só quando a demissão for aplicada na via judicial. Mas espera aí, existe um fundamento técnico-jurídico para você administrativamente demitir um servidor e esse ato já produzir efeitos. Qual é o fundamento? Auto-executoriedade? Eu diria também. O que mais? Outro atributo, diga. Presunção de legitimidade e veracidade. O ato presume de acordo com a lei, os fatos alegados presumem verdadeiros e a decisão produz efeito independente de intervenção judicial. Acabou, está demitido. Tchau, querido. Ora, e se você conseguir reintegrar? A reintegração depois você volta. Com ou sem direito à indenização? Na reintegração? Com indenização. Reintegração é com indenização. Se você conseguir reverter a decisão, depois você volta. E a gente sabe que a reintegração pode ocorrer tanto na via administrativa como na via judicial. Tá acompanhando meu raciocínio? Está muito confuso. Então continua comigo, eu vou embolar mais um pouco. Então, aí... Mas você viu também que o INSS, se ele quiser, ele pode ingressar com uma ação judicial de improbidade administrativa contra o servidor João da Silva, não pode? Como é que você sabe que o INSS tem legitimidade para ingressar com ação judicial? Procura o artigo 17. O que está dizendo aí? Ministério Público ou pessoa jurídica interessada. Mas pensa comigo, olha para mim, querido. Por que o INSS teria interesse em ingressar com essa ação judicial se ele já demitiu o servidor? Fala mais que isso. Deixa eu tentar ajudar. Chega aqui.
Por que o INSS teria interesse em ingressar com a ação judicial? Porque na via administrativa ele pode fazer no máximo o quê? Demitir. Se ele quiser suspensão dos direitos políticos, se ele quiser perda dos bens, se ele quiser ressarcimento do dano, também tem que ser na via judicial. Na via administrativa, no máximo, demissão. Clareou a cabeça agora? Mesmo assim, a demissão pela 8.102. Não. Perda do cargo por decisão judicial. Vamos lá, Dani. Não teve processo administrativo. Necessário falar assim, cara, eu vou... Porque vamos lá. Agora vamos entender a lógica. Nossa, por que faria os dois? O que é mais rápido, processo administrativo ou judicial? O administrativo é muito mais rápido, mas é muito, não se compara. Acaba menos de um ano. O judicial demora 10 anos. E mais, você está vendo comigo que para esse cara perder o cargo na via judicial, só com o quê? Transjulgado, vai ficar 10 anos trabalhando no INSS, cidadão. Eu vou tirar esse puto daqui agora. Eu vou meter um PAD nele, vou demitir ele, e a decisão é auto-executória, presume legítima e verídica, acabou. Demitir esse cara, vai meter o pé daqui, e depois eu ingresso com uma ação judicial de improbidade para quê? Para conseguir ressarcimento do dano, perda dos bens, suspensão política, multa civil, proibição de contratar. Conclusão, essas penalidades aqui são penalidades aplicáveis no âmbito administrativo ou judicial? Judicial. Promete nunca mais você vai errar isso na sua vida. Eu te desafio, você agora fazer a mesma coisa com o conselho que nós assistimos essa aula. Vai errar. Experimenta. Chama um coleguinha, fala assim, cara, vai contando a historinha para ele, igual eu contei para você. Ah, quem é o sujeito passivo? Canal aceitou de propriedade, ele vai falar para você. Ah, quem é o sujeito ativo? Ah, qualquer agente, servidor ou não, ainda que temporariamente ou sem remuneração. Ah, quem é o terceiro, aquele que se beneficia do ato, ele vai te falar tudo isso. Ele sabe a lei seca. Aí, quais são as penas? Ele vai te falar quais são as penas. Aí depois você pergunta para ele assim, tá bom, mas aí essas penas aí, como é que aplica? Quais são as possibilidades de aplicação? Ele já vai travar aqui. Aí você vai falar para ele assim, olha, mas tem processo administrativo judicial. Aí você conta a historinha do PAD para ele. Então, aí foi instalado o PAD, lá contra o cara lá, provou improbidade. Aí você mostra as penas para ele assim, fala assim, dessa aqui, quais vai aplicar? Ele vai ficar igual vocês sambando. Vou até chegar na tese, gostei da tese do inquérito, tá? A tese do inquérito eu não tinha ouvido ainda até hoje, que é só um inquérito. Essa também vai entrar para o meu currículo. Cada um escolhia uma pena diferente. A gente botava tudo, a gente transforma o negócio no inquérito. Não. Processo administrativo vai para o Estatuto do Servidor. E no Estatuto do Servidor, advertência, suspensão, demissão. É assim. Demitiu? Acabou. Mas, Sobral, não tem lógica. Se pode demitir na judicial, por que demite no administrativo? Porque é mais rápido. Porque no judicial depende de quê? Transjulgado. Fala comigo. Pela Lei 429. Dessas penas previstas, quais que podem, só demissão que pode promover administrativo? Não, olha só. A questão não é essa. Isso que está previsto na lei são penas aplicáveis no âmbito judicial. E qual é a pena na via administrativa? O que estiver previsto na via administrativa. E nós sabemos que na via administrativa federal, o que está previsto? Demissão. 132, inciso 4. Improbidade administrativa. Então, essas penas aí só pela via judicial. É isso. Essas penas foram previstas para a via judicial. Se o cara falar que pode tomar a suspensão de direito político na via administrativa, faz isso não. Ressarcimento, não. Perda de bens, não. Isso aqui é decisão judicial. Tanto que a perda da função, que tem mó cara de decisão administrativa, né? Ele fala, depende de transjulgado. O que está previsto na via administrativa. E nós sabemos, aí eu fui direto no artigo, fui cirúrgico. 132, inciso 4. Demissão e improbidade administrativa. Aí vamos dizer que tem um estatuto estadual que prevê outra pena. Outra pena. O que está previsto lá no Estatuto do Servidor. Top? Beleza? Então. Mas agora, vamos dar uma lidinha do 14 em diante para a gente identificar quais são os artigos que se referem ao procedimento administrativo e quais são os artigos que se referem ao processo judicial. Beleza? Cheguei, Roberto. Antes da lei 8429, não tinha como aplicar nada disso. Vamos lá.
quando a Constituição trouxe no artigo 37, parágrafo 4º e 88, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, nos termos e gradação prevista em lei. Fiquei esperando a lei, 4 anos depois. Entendeu agora? Vamos lá. O 14, ele fala assim: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa para ser instaurada a investigação destinada a apurar a prática de improbidade. Investigação para apurar a improbidade. Isso é via administrativa ou judicial, gente? Administrativo. Então o 14 ainda estou no processo administrativo. Vem comigo no 15. A comissão processante, gente, olha para mim. Olha para mim. Falou de PAD. PAD tem sempre o quê? Comissão processante. Se eu estou no PAD ordinário, lei 8.112, são quantos integrantes? 3. Se sou no PAD sumário, são quantos? 2. Então, comissão é PAD. Então, ele falou aqui, ó, a comissão processante dará conhecimento ao MP e ao Tribunal, ao Conselho de Contas, da existência do procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Então, o 15 ainda é um artigo de procedimento administrativo. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão, que comissão é essa? A comissão do PAD, né? Representará o MP ou a procuradoria do órgão. Como assim? Quem é a procuradoria do órgão? Está falando de quem? A procuradoria do INSS. Mas sobre o INSS não é órgão, é entidade. A lei não foi técnica aqui. Entendeu? A procuradoria que toma conta do INSS. De novo, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o MP ou a procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro de bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Opa, peraí, sequestro de bens. Vamos pensar. Então, a comissão processante, tá vendo, o cara tá lá sumindo com a grana. Eu estou em âmbito administrativo. Comissão processante pode decretar a indisponibilidade de bens? Não. Quem decreta isso? Juiz. Quem decreta é o juiz, a requerimento do MP. E aí, o outro caminho que eu tenho aqui é você... Porque, vamos lá, qual vai ser a diferença, gente, da indisponibilidade para o sequestro? Vai no artigo 7º. Lê o artigo 7º lá, pensa aí. Tá pensando? Filha, você está tão concentrado, você não está nem me respondendo. Isso tem uma delícia, né? Me dá a diferença da indisponibilidade no artigo 7º para o sequestro de bem no artigo 16. Uma é cautelar e a outra não? Ou ambas são? Hã? A do 7º é cautelar. E a do 16? Não sabe? Não estou esperando. Não entendi, Tatá. Não, ela falou que o artigo 7º é uma medida cautelar, e eu concordo. Mas o artigo 16 ela não sabe dizer o que é. É o quê? Sequestrar é ressarcir. É garantir. É o que então, mulher? Não respondo. Quê? Fala, pode tentar. Pode tentar. A disponibilidade é uma sanção. É? O que é indisponibilidade? Eu sou Broto sendo investigado por improbidade administrativa. Foi decretada a disponibilidade de bens para mim. O que isso representa? Vamos lá, eu vou conseguir registrar uma escritura de compra e venda do meu imóvel? Eu vou conseguir vender meu carro? Eu vou conseguir sacar dinheiro?
Então, fica tudo bloqueado. Isso é pena? Ou isso é medida cautelar? Isso é uma cautelar para quê? Para garantir o quê? Ressarcimento e multa civil. Então, concordo contigo, é uma medida cautelar. Tá, e o sequestro? Hã? Sequestro é punição? O que é um sequestro de bens? Vamos lá, eu te expliquei agora uma indisponibilidade. Fui tentar lavrar uma escritura, não consegui. Fui tentar registrar a venda do meu carro Detran, não consegui. Passei o cartão no banco, ixi, bloqueado. Indisponibilidade, tá tudo disponível. Mas tiraram de mim? Não, só está bloqueado. Só isso. Vamos lá, na indisponibilidade o carro sai da minha garagem? Não. E no sequestro? Sai? Então, no sequestro eu perco a posse de todos os meus bens. E o que é arresto? Eu gosto assim, confusão. Porque tem o tal do arresto também, não tem? Tem. Arresto é o que, Camilinha? Arrolamento? O que foi, Bruninha? O arresto é a apreensão dos bens. E o sequestro? Joga no Google, cara. Se vira, dá teu jeito aí, cara. Planta bananeira. Que eu não vou falar, porque eu não quero falar, que eu não tô aqui pra isso. Oi, Dani. Peraí. Oi, Dani. O arresto é quando não encontra a pessoa. Tem uma história aí. Aí eu vou arrestar quais bens? Opa, como é que é? No arresto não há bens específicos. Enquanto no sequestro há bem específico. Esse aqui, ó, eu vou sequestrar o carro, a lancha e o jet ski. Aí, ó, pum, eu tiro da posse dele. Então, ou seja, indisponibilidade é igual ao sequestro? Não. Mas no final da história, eu vou sequestrar esses bens para quê? Para garantir futuro ressarcimento. Logo, o artigo 16 também é uma medida cautelar? Sim. Tanto o 7º quanto o 16 são medidas cautelares. O 7º é de travar o patrimônio, indisponibilidade. O 16 é, vou sequestrar determinados bens para me garantir futuro o quê? Ressarcimento ao erário. Deu para entender? Tá. Então, peraí, mas para fazer o sequestro de bens, olha para mim. Para fazer o sequestro de bens, é na via administrativa ou judicial? Judicial. Então, o artigo 16 é um artigo de processo administrativo? É de processo quê? Judicial. Eu saio do âmbito administrativo e tenho que vir para a via judicial. Mas olha para mim, quando que a comissão processante vai pensar nesse sequestro? Quando houver o quê? O que fala qual é o requisito do artigo 16? Fundados indícios de responsabilidade. Aí a comissão vai direto ao juiz? Representa quem? Ao MP, para que o MP peça o sequestro. Se o MP está pedindo sequestro, é via o quê? Judicial. Então o artigo 16 é via judicial. E o artigo 17? Fala, galera. Indisponibilidade e sequestro. Ambos são para garantir o pagamento. Só que são medidas distintas. De efeitos distintos. Como é que é? Não, é porque o artigo 7º, ele tem hipóteses distintas do artigo 16. Abre o artigo 7º, Nara, por favor. Leia para mim, voz alta. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio ou ensejar enriquecimento ilícito. Parei aí. Quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a instabilidade dos bens indiciados. A autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o MP para pedir a indisponibilidade. Logo, nesse caso, não é a comissão, é quem? O presidente. O presidente da comissão vai lá e representa o MP para pedir o cara, bloqueia o patrimônio desse cidadão aí. Só que vamos lá, pela leitura do artigo 7º, eu poderia pedir a indisponibilidade dos bens no caso de lesão a princípios da administração pública? Não. Pelo texto da lei? Não. Pelo STJ, sim, daqui a pouco eu te conto isso. Então, ó, esse é o primeiro caminho, tá? Eu quero só travar o patrimônio dele. Não, Sobral, aquele carro lá
Se eu deixar com ele, ele vai dilapidar aquele carro, ele vai desaparecer com aquele carro, mesmo indisponível, porque assim, ele só não pode vender, mas ele pode usar? Pode. Ele vai sumir com esse carro. Eu quero, ó, pegar aquele carro, vai para o artigo 16. Pode? Opa, agora é mais grave, né? Agora tem que ter fundados indícios de responsabilidade, porque eu vou tirar o carro da posse dele. Vai. A comissão representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira ao juiz competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano. Mais uma vez, enriquecimento ilícito ou prejuízo horário também, certo? Só que vamos lá, nesse caso, quem pode pedir o sequestro é só a MP, né? Pode ser também a própria procuradoria do órgão. Deu para entender? E tá dando para entender a diferença entre você pedir indisponibilidade e você pedir sequestro? Os efeitos são distintos, concorda comigo? Foi.